Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta terça-feira, 23 de maio, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Nessa edição, você vai ver como foram as primeiras cirurgias do castramóvel. Os gatos Sírios e Margarido foram os primeiros castrados ontem em Cachoeira do Sul. Familiares e amigos do rapaz morto a facadas no bairro Funcap fazem manifestação pedindo justiça. Brasil está em estado de emergência zoossanitária pela detecção de casos da gripe aviária. Zumbido no ouvido, o problema gera muito desconforto na população. Mais de 20 anos que eu venho com um zumbido e ele me acompanha assim diariamente. Não é por hora, assim, é 24 horas por dia, como se fosse um grilo. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala da polêmica em torno da derrubada de algumas estátuas. E na entrevista do dia, Gabriel Hag fala da mudança no uso das máquinas de cartão. Emissão de nota fiscal vai ser obrigatória no momento da venda, quando o cartão é passado. E você que está em casa pode fazer o NT Sul com a gente, mandando a sua informação, o seu recado, uma foto, um vídeo, mande aí para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou se você já estiver assistindo a gente ao vivo pelo Facebook, por nosso canal do YouTube, é só comentar na live que eu vejo por aqui a sua mensagem, viu? Então vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. E o NT Sul de hoje começa mostrando o início dos trabalhos do castramóvel aqui no município de Cachoeira do Sul. As duas primeiras castrações ocorreram ontem de tarde. Com o tempo, a meta é chegar a 100 castrações mensais, atingindo um total de 1.200 por ano. A cirurgia vai ser feita apenas em animais de famílias de baixa renda cadastrados previamente. Depois de uma longa espera de praticamente um ano, finalmente a estrutura do castramóvel da Prefeitura de Cachoeira do Sul entrou em funcionamento nesta segunda-feira com duas operações de dois gatos, o Sírios e o Margarido. E a gente conta como foi esse momento histórico importante para o controle da população animal, principalmente de cães e gatos, aqui no município. As cirurgias foram realizadas no começo da tarde de ontem. Nesse primeiro momento, o castramóvel ficará junto ao Departamento de Vigilância em Saúde. Pelo fato do trailer ser uma estrutura pesada e de difícil condução, a Secretaria do Meio Ambiente decidiu realizar os processos cirúrgicos de maneira fixa. São 5 divisões no interior do módulo com sala de medicação pré-anestésica, sala de asepsia e paramentação, sala cirúrgica, sala de pós-operatório e banheiro. Quando chegamos, os Sírios e o Margarido estavam anestesiados e se recuperando da intervenção. Cada cirurgia levou 30 minutos. Aqui no NT Sul, nós mostramos o treinamento e a especialização do veterinário Augusto de Oliveira, responsável pelas cirurgias no veículo operatório. Aqui inicialmente a gente vai operar o castramóvel nas partes da tarde, fazendo os machos felinos, que a gente encaixou para mim continuar fazendo um treinamento, né, na parte das fêmeas lá com o Marcos. Como ele opera de manhã, a gente optou por fazer na parte da tarde aqui. A gente vai continuar aqui com os machos felinos e seria mais ou menos assim, ó, que a gente vai proceder nesse primeiro momento. E durante o dia, então, somente à tarde, em torno de 2 a 3 animais? Seria nesse primeiro momento seria esse volume, mais ou menos, que a gente vai trabalhar, né? De 2 a 3 animais. Vale lembrar que o castramóvel é voltado para famílias que recebem algum auxílio do governo, têm o cadastro único e se enquadram como família em vulnerabilidade social. O cadastro pode ser feito junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para realizar a castração gratuita de seus animais. O castramóvel vai ficar aqui junto ao Departamento de Vigilância em Saúde, né? A ideia inicial é começarmos pelos animais de rua e depois aqui pelo bairro Cristo Rei, que é próximo aqui ao local. E lembrando, né, que ele é para castração de animais do pessoal quadrado como famílias de baixa renda, né? Então quem tiver interesse em castrar os seus animais
pode buscar junto à Secretaria do Meio Ambiente, fazer o seu cadastramento, levando junto o número do NIS ali, do cadastro único, né, para a gente fazer a ficha de cada animal e posteriormente a gente agendar as castrações. O número de animais que são passíveis de castração em Cachoeira é difícil de estimar assim com alguma certeza, mas é bastante grande, né? Considerando que algumas estimativas consideram que tem em torno de 2.000 animais de rua, fora os que têm propriedade, né, no caso, que se enquadram como os de famílias de baixa renda. Portanto, castramóvel em operação aqui em Cachoeira do Sul. E olha, um alerta. O Brasil está em estado de emergência zoossanitária pela detecção de casos de gripe aviária em aves silvestres. A validade da contingência é de 180 dias. O objetivo, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, é evitar que a doença chegue às aves de subsistência e aos aviários comerciais, além de preservar a fauna e também a saúde humana. Foram registrados 7 casos no estado do Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. A orientação é para que a população não recolha aves doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo, no intuito de evitar que a doença se espalhe. O volume de atendimentos na UPA, aqui de Cachoeira do Sul, fez o prefeito José Otávio Germano reforçar a equipe médica no local. O acordo foi realizado junto ao Hospital de Caridade e Beneficência, responsável pela unidade. A média, no mês de maio, está em 197 atendimentos por dia e chegou ao número máximo na última semana, quando foram contabilizados 248 atendimentos em 24 horas. A partir de 1º de junho, a equipe vai contar com mais um médico atuando 12 horas por dia, 2 enfermeiros e 2 técnicos em enfermagem. O valor que foi aditivado, é de R$ 76 mil por mês. A UPA tem como principal objetivo os atendimentos de urgência e emergência. E ontem à tarde, familiares e amigos do rapaz morto a facadas na madrugada do dia 9 de maio, no bairro Funcap, zona norte de Cachoeira do Sul, promoveram uma manifestação pedindo por justiça. A inconformidade pelo fato do homicida ter confessado o crime e, mesmo assim, seguir em liberdade. Odivan Dutra Alves, de 24 anos, foi morto com várias facadas na madrugada do dia 9 de maio, no bairro Funcap. A partir de investigação e coleta de provas, a Polícia Civil chegou a Andrei Rodrigues Bittencourt, que confessou o homicídio e a existência de rixa com a vítima. Mesmo assim, o Ministério Público, através da juíza Rossuíta Mas, não acatou a solicitação de prisão preventiva feita pelo delegado Rodrigo Silveira e o rapaz foi liberado. O inquérito foi concluído em 15 de maio pela Polícia Civil e enviado ao Ministério Público para apreciação, apontando Andrei como único culpado. Inconformados com a situação, nesta segunda-feira, familiares e amigos do jovem assassinado realizaram protesto exigindo justiça, punição e sugerindo mais de um culpado pelo homicídio. A caminhada partiu da Praça Honorato de Souza Santos e desceu pela Rua Saldanha Marinho em direção ao Fórum. A maioria dos participantes vestia camiseta com foto de Odivan e também carregavam balões brancos, faixas e cartazes. A principal motivação é o pedido de justiça, né? Pelo assassinato do meu filho Odivan. Que a gente quer, como o caso está parado ainda, a gente não teve nenhuma resposta, os acusadores estão soltos, né? E aí a gente está fazendo esse protesto para pedir justiça. A gente quer a prisão deles, né? Porque no caso não foi só um, tem mais 3, 4 incluindo junto, né? Todos estão soltos. Toda a movimentação teve acompanhamento do setor de trânsito da Prefeitura e foi monitorado pela Brigada Militar e Polícia Civil. Em frente ao fórum, os manifestantes gritaram por justiça e se emocionaram enquanto cantavam uma música que falava de despedida e saudade. A juíza Rossuíta e a promotora de justiça, Marina, receberam Patrícia e Sabrina, a mãe e a irmã da vítima. Segundo elas, tiveram a explicação de que o inquérito não está parado, está em fase de análise e recebe a atenção do Ministério Público e que esta etapa
pode levar de 15 a 30 dias, quando então será definido pela necessidade de mais provas ou uma denúncia formal será oficializada. Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. E eu quero fazer meu convite agora, aquele convite de sempre, viu? De toda a edição aqui do Telejornal NT Sul. Para você que está chegando em casa nesse momento, para o almoço, se reunindo com a família, ou que já está conectado com a gente por meio das redes sociais, acompanhando nas nossas lives, participe com a gente, faça parte aqui do nosso jornalismo. Tem uma notícia que você gostaria de compartilhar? Algo que você presenciou, andando na rua, ouviu no seu ambiente de trabalho? Quer comentar as nossas reportagens aqui, os conteúdos que estão no ar? Manda mensagem para a gente. Já está na telinha aí o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo. Fique à vontade para interagir com a gente, tá bom? Para sugerir, quem sabe, uma reportagem ou uma entrevista. A gente gosta demais de ir fazendo esta troca aqui diariamente com o nosso telespectador, com as comunidades que recebem o sinal da TV Novo Tempo, para ter um jornalismo factual em cima daquilo que é realmente necessidade das nossas comunidades, né? Então, vá participando com a gente. Obrigado a você que já separou um tempinho para mandar aquela mensagem para a gente aqui. Pode também interagir com a gente nas lives, é só escrever aí a sua mensagem, facebook.com/TV Cachoeira, ou então no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já, aqui na telinha, as primeiras interações, as primeiras mensagens que os nossos telespectadores estão enviando para a gente. E olha, a pauta agora é saúde. O zumbido de ouvido é um problema que gera muito desconforto na população. Esse assunto é abordado em reportagem agora por sugestão da nossa audiência. Você sabia que o zumbido pode ser causado por diversos fatores? Confira agora quais desses fatores na reportagem. Tá ouvindo esse barulho? Não? Agora deu para ouvir, né? Até eu escutei daqui. Pois então, há umas semanas atrás nós fizemos no NT Sul uma reportagem sobre o Dia Mundial da Conscientização ao Ruído. E essa reportagem originou esse comentário aqui nas nossas redes sociais. Telespectadores nos sugerindo falar dessa vez sobre o ruído, o que causa, quais são os sintomas e se tem tratamento hoje em dia para isso. E é atrás dessa resposta que a gente vai agora. Vamos junto? Pois é, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com o zumbido de ouvido. Ele não é considerado uma doença, mas sim um sintoma. Sintoma esse que pode ter as mais variadas causas. A Daniela sofre disso há muitos anos e, segundo ela, é uma convivência nada amistosa. Não é coisa nova, Gabriel. Acho que mais de 20 anos que eu venho com um zumbido e ele me acompanha, assim, diariamente. Não é por hora, assim, é 24 horas por dia, como se fosse um grilo. Há muitos anos atrás eu fiz tratamento, mas não adiantou. O doutor da época até disse que eu tinha uma membrana perfurada. E aí, como não resolveu, eu acabei deixando, acostumei, né? Acabei acostumando com o zumbido, mas não teve melhora nenhuma, bem pelo contrário. Por horas, assim, ele até aumenta mais, sabe? Só que é bem complicado. Eu tento ter o autocontrole, né? Porque não é fácil. E ainda, segundo a Daniela, o volume do zumbido é algo que incomoda muito, acaba gerando estresse e muito desconforto. É assim, ó, quando misturado com outros sons, ele ameniza, né? Se a gente tá conversando aqui, até eu esqueço, sabe? Ele não atrapalha muito na nossa conversa, né? Mas, e quando tem uma música ligada, um monte de gente conversando, a gente até ameniza um pouco. Mas o silêncio é bem complicado para mim. Tem gente que diz assim, ai meu Deus, eu vou pirar, vou ficar louco. E tem outros que dizem, não, calma, é só o fato de acostumar, né? Acostumar e levar para a vida. E esse zumbido já te atrapalhou de fazer alguma atividade, por exemplo? Teve que se concentrar, daqui a pouco alguma atividade de leitura, de computador,
E não conseguiu? Às vezes sim, quando o silêncio é muito assim, tu fica focada só no computador, vem o barulho do zumbido, aí é bem complicado se concentrar. E olha, Daniela, você não está sozinha nesse barco. Num rápido passeio pelas ruas centrais de Cachoeira do Sul, várias pessoas contaram que sofrem do zumbido também ou conhecem alguém que passa por esse problema. Tu já passou por isso? Já. Você tem até hoje? Tem. O que tu sente? É um tipo de um... Assim, dá um estourinho no ouvido e ele fica... zzz. E tu já procurou saber do que é? Não. Isso que é horrível. Uma vizinha minha tinha, disse que chegava até ela ficar tonta de tanto, mas ela teve depois de uma meningite. Conhece alguém que teve? Conheço. Conhece as causas que levam a isso? Não. Tu já passou por isso? Já, acho que todo mundo já passou, né? Sente até hoje? Depende do momento. Principalmente quando a gente tá com dor de cabeça, esse tempo úmido, né? A gente fica mais... tem uma propensão maior para ter o zumbido. Até pela umidade. Tu já passou por isso? Não, graças a Deus. Conhece alguém que passou? Ah, já. Conheço sim, conheço. E o relato é sempre um zunido, né? Zunido, mal-estar, né, que dá e a pessoa se mexe e aquele troço, os otólitos, que na verdade os zumbidinhos ali ficam se mexendo, né? Pois então, não precisou muito para termos vários exemplos com a população. O zumbido realmente é algo que incomoda, e aliás, incomoda muito. E a pergunta é sempre unânime. O que pode ser, né? No caso, se é ocasionado por alguma doença, algum tipo de infecção, alguma coisa assim. E nessa busca pelas respostas, nós fomos conversar com a Marcela, que é fonoaudióloga e em sua trajetória profissional já atendeu diversos pacientes com essa queixa. É um assunto que engloba várias possíveis causas. O ruído é uma das causas do zumbido. E o que seria o zumbido, esse vilão que muitas pessoas têm essa queixa? O zumbido nada mais é do que uma percepção auditiva na ausência de sons. Por isso que a maioria das pessoas que tem zumbido, eles referem assim que a queixa aparece quando tem silêncio, porque é ali que a pessoa percebe. E ele tem uma etiologia complexa e multifatorial. E é uma das queixas mais frequentes nos consultórios dos médicos otorrinolaringologistas, neurologistas e nas clínicas de audiologia. Por quê? Porque o zumbido ele pode vir tanto de uma questão de perda auditiva, que ele é mais comum nas pessoas acima de 60 anos, mas nada impede de que ele tenha em qualquer idade, assim como o zumbido pode advir de questões musculares. Às vezes os próprios dentistas que trabalham com toda essa região aqui, bucomaxilo facial, pessoas que apertam muito os dentes, que têm bruxismo, podem ter zumbido. Pessoas que adquirem a diabetes, problemas endocrinológicos, questões também assim de neurológicas, de pressão arterial, então tudo pode causar zumbido. Ele pode atingir a questão toda emocional, atrapalhar o sono da pessoa, porque depende muito assim do tipo de zumbido, a localização, a intensidade que ele é, se ele é mais de um lado, mais de outro, a frequência, o timbre do zumbido, se ele é um chiado, se não é. Então é uma coisa que realmente assim, quando a pessoa se vê com aquele zumbido, realmente interfere muito na qualidade de vida e tem que ir atrás para tratar. Que é muito bom quando a pessoa percebe o zumbido e já vai atrás do tratamento. É ruim às vezes quando acha que não é nada e vai deixando, e às vezes o paciente chega já no consultório do médico com a queixa que já tem o zumbido há mais de 2, 3 anos, daí esse zumbido é o perigoso. E como a causa é variada, o tratamento também é, e pode vir de várias frentes, com equipes que possam auxiliar na busca pela causa e tratamento mais eficiente. Existe um controle se a pessoa procurar de forma precoce e se o médico detectar a etiologia do zumbido. Porque tem muitas vezes que o zumbido ele só vem às vezes do uso de fone de ouvido. Daí às vezes a pessoa tira a fonte e daí o zumbido passa. Agora quando o zumbido já tem uma outra causa, que daí já pode ser uma descoberta de uma diabetes, uma descoberta de uma questão muscular, hábitos alimentares inadequados,
porque a gente nem imagina que o excesso de cafeína, de glicose, de açúcar também é um dos vilões que causa zumbido. Por isso que nutricionistas são muito importantes também dentro do caso de uma pessoa que tem o zumbido. É uma equipe multi. E ao longo da carreira profissional, a fonoaudióloga já acompanhou diversos casos de zumbido. O zumbido acompanha muita gente, é uma causa relatada por muitos dos pacientes e pode vir de inúmeras causas e possibilidades. Mas o exame de audiometria é um dos principais meios iniciais de diagnóstico para essas causas que levam ao zumbido no ouvido. Vários pacientes, porque é uma das queixas principais nos consultórios. Então, geralmente a pessoa sente o zumbido, procura o médico otorrinolaringologista. A primeira coisa que o médico faz é pedir para o fonoaudiólogo fazer um exame de audiometria, para daí a gente partir dali para ver se não tem nenhuma questão auditiva, porque o zumbido começa no ouvido, então a primeira coisa que a gente tem que descartar é se tem alguma perda de audição. Então eu vejo muito frequentemente assim, eles chegam, tanto que o fonoaudiólogo tem que cuidar muito da audiometria, porque muitas vezes eles vêm fazer o exame e referem, o teu apito está parecido com o zumbido que eu sinto, então a gente tem que cuidar o estímulo. E a dica é uma só, não espere o zumbido atrapalhar mais ainda a sua qualidade de vida. Busque atendimento e trate esse sintoma. A rotina e o seu dia a dia vai ter mais leveza com o alívio do zumbido. O bom seria, assim, o quanto antes, não deixe esse zumbido aumentar. Vá atrás de especialistas, procure, investigue a causa, porque eu acho que a gente conseguindo saber a etiologia é mais fácil de tratar. Daí quem trata, dependendo da causa, é o médico, o otorrino, o neuro, e muitas vezes se são hábitos alimentares inadequados, o nutricionista. Se vai para o lado do bruxismo, de apertar os dentes, o dentista. Então, se vai para o lado da perda auditiva, o fonoaudiólogo. Então, é importante tratar. É muito ruim ter que conviver com o zumbido no ouvido. E como a gente viu na reportagem, Gabriel foi às ruas, ouviu algumas pessoas e foi bastante simples encontrar, né? Muita gente dizendo que ou conhece alguém ou enfrentou um zumbido no ouvido em algum momento. Então é importante buscar ajuda, buscar um médico, buscar um fonoaudiólogo para tratar essa situação. Como a gente também mostrou, tem tratamento, mas tem que buscar ajuda, né? É o primeiro passo. Gente, está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Nós queremos ouvir você que está em casa. E aí, qual a notícia? Mande a sua informação, conte o que acontece aí onde você está ou fique à vontade para comentar as reportagens que estão no ar por aqui. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Nós já vamos aqui para a telinha, mas antes, mensagens que estão chegando por meio das nossas lives. Vou falar agora do facebook.com/TV Cachoeira. A Isabel Cristina Machado está falando aqui sobre essa questão do zumbido e ela diz aqui que, no caso dela, a situação foi como um som de um mosquito, pelo que eu entendi. E ela diz, convivo com isso até hoje. Obrigado, Isabel, pela mensagem. Melhoras aí, viu? Quem sabe esse problema possa ter uma solução, né? Quem mais? José Silvestre Lopes dos Santos está com a gente de Nova Santa Rita, dizendo que o tempo está bonito, está ensolarado. Obrigado, José, pela companhia com a gente. Grande abraço aí. Tem mais recado aqui, Giane Machado está com a gente, deixa eu ver quem mais, participação aqui também do Marcos Vinícius dos Santos, que está lá em Porto Alegre, nossa querida capital gaúcha. E agora nós vamos para a telinha para ver mensagens do nosso WhatsApp. Destaco para você o número para mandar uma foto, para mandar um áudio, para mandar um vídeo ou simplesmente o seu texto, 51997697129. Vamos para a tela. Com a gente por aqui, a Beth, mandando aqui o seu recadinho. Sobre esses zumbidos nos ouvidos, tenho há mais de 2 anos, desde que tive labirintite. É horrível. Horas é forte, horas é fraco, já me acostumei com esse zumbido na orelha esquerda, diz aqui a Beth. Obrigado, Beth, pela mensagem. Tá vendo? Ó, parece que a situação é mais comum do que a gente imagina. E aí tá o incômodo que os nossos telespectadores relatam sobre essa situação de saúde.
Quem mais? Adair Madri está com a gente aqui. Daniel, não tem fiscalização nos postos de gasolina? Quando vai subir o preço, eles sobem antes. Mas se vai baixar, aqui não baixa, diz o Adair Madri. Obrigado, Adair, pela participação, pelo relato sobre isso, né? Tem que baixar de alguma maneira. O Ministério Público pode ficar de olho aí nessa situação, dar uma monitorada. Os PROCONs, no caso aqui de Cachoeira do Sul, o EDECON não chega a prestar esse serviço, mas é importante que alguma fiscalização haja, né, para que o consumidor possa sentir essa redução, né, do preço do combustível no seu bolso, né, na bomba na hora de abastecer. Quem mais? Valdoni Silva, de Cachoeira do Sul. Estamos precisando de atenção nas nossas estradas da Guajuvira ou das Guajuviras. Está uma vergonha, diz aqui o Valdoni. Tem foto na sequência, não sei se é do Valdoni, não é do Valdoni. Agradeço aqui então ao nosso amigo pela informação aqui sobre este caso. Vamos adiante, mais recados chegando. A participação da Patrícia. Quero parabenizar o nosso afilhado Heitor, que hoje está completando 1 aninho. Que o Papai do Céu proteja ele sempre. Olha só que graça. Obrigado, Patrícia, pela participação. Um abraço aí para o afilhado da Patrícia, o pequeno Heitor, sorridente, fazendo festa aí, certamente orgulho da família. Obrigado, Patrícia, pela participação, parabéns para ele. Vá participando você de casa, daqui a pouquinho tem mais recados, a participação do telespectador aqui no Telejornal NT Sul. Intervalo agora e na volta você vai saber como fica o tempo de hoje até quinta em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. E mais, no quadro Opinião, Francisco Bastos fala da polêmica em torno da derrubada de algumas estátuas. E na entrevista do dia, Gabriel Hag fala da mudança do uso das máquinas de cartão. Emissão de nota fiscal vai ser obrigatória no momento da venda, quando o cartão é passado. O NT Sul volta já. Meio-dia e 32, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos agora dar uma espiada na situação do tempo aqui no centro da nossa cidade de Cachoeira do Sul. Imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade. Mais um dia com um céu bonito, né? Dia ensolarado, o céu está aí azulzinho, poucas nuvens, nuvens finas e a temperatura em elevação neste momento aqui na cidade, padrão que vai sendo replicado em todos os demais municípios do Rio Grande do Sul. Bom, hoje teve uma cerração bem forte aqui em Cachoeira do Sul, logo cedo, mas ela já deu lugar aí para o sol, como a gente viu, e a temperatura máxima prevista hoje é de 28 graus. Nós vamos conferir como deve ficar o tempo de hoje até quinta-feira. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com uma cerração forte, mas o dia deve ser predominantemente ensolarado. Temperatura mínima 15 graus e máxima 28. Quarta-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 18 graus, máxima 29. Quinta-feira, predomínio de sol. Temperatura mínima 18 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O Rio Grande do Sul tem uma terça de tempo firme e ensolarado. Aquelas áreas de instabilidade que estavam presentes ontem na metade norte do estado se afastam. De acordo com a Climatempo, a ausência de chuva ocorre por causa do avanço de ar seco no território gaúcho. Na parte sul e em parte da região metropolitana, há uma concentração maior de nuvens, mas sem registro de chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Na região central, em Santa Maria, 28. Em Torres, litoral norte, 26 graus. Também 26 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E você que está em casa faz parte da programação da TV Novo Tempo, dando a sua contribuição, falando sobre o que acontece aí onde você está, trazendo o seu ponto de vista sobre as reportagens que estão no ar, concordando, discordando, trazendo uma nova visão, um novo ponto de vista. E é assim que o Telejornal NT Sul é feito diariamente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você que já interagiu. Se não mandou sua mensagem,
abre esse smartphone aí, mande mensagem agora mesmo pra gente no WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho a gente vê mais mensagens das nossas lives, do nosso canal do YouTube, do Facebook, mas agora nós vamos pra telinha e vamos ver recadinhos que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Adriana Zanotto Ávila está participando com a gente. Fiquei com um zumbido, parecia uma panela de pressão dentro do ouvido. Procurei ajuda médica, consegui melhorar. Era uma infecção no ouvido interno. Fiz tratamento com medicamentos, diz aqui a Adriana. Obrigado, Adriana, pelo relato. A gente, antes do intervalo, trouxe aqui uma reportagem falando sobre zumbido no ouvido, como as pessoas são bastante afetadas por esse problema aqui no Brasil, né? Mesmo em Cachoeira do Sul, a gente ouviu vários relatos aqui nas ruas da cidade e ouvimos especialistas falando que a causa pode ser variada, as causas podem ser variadas e os tratamentos igualmente, né? Para cada causa, um tratamento específico. Nesse caso aqui, como a gente acabou de ler, a causa era aí uma infecção. Então é importante buscar ajuda médica, né? Elizabeth Barbosa está participando. Manda abraço para os meus pais, Beatriz e Romário, na barragem do Capané, para os meus filhos Matias e Manu e para minha cunhada Juara Barbosa, no Santa Bárbara. Muito obrigado, Elizabeth, pela participação com a gente aqui. Um abraço para a Beatriz, para o Romário, para o Matias, para a Manu e também para a Juara, todos conectados, interligados por meio aqui da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Você de casa pode continuar interagindo com a gente. Você já parou para observar as estátuas presentes nas ruas aí da sua cidade? Em Cachoeira do Sul, elas estão presentes em pontos turísticos, em fachadas de prédios, em casas, até mesmo em muros. Agora, no quadro Opinião, Francisco Bastos fala da polêmica em torno da derrubada de algumas dessas estátuas. Dentre tantos equipamentos chamados urbanos, nós temos, geralmente em praças e em logradouros públicos, a presença de estátuas, bustos, monumentos, enfim. Que isso, desde a pré-história, busca materializar e homenagear alguns personagens que no decorrer do tempo tiveram importância para aquele local, para aquele país, enfim. O que nós temos observado nos últimos tempos é que, em função de um revisionismo que tem sido feito em diferentes áreas, mas também na questão histórica, muitos desses monumentos foram sendo derrubados, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, sob a alegação desses movimentos que são ideológicos, de que aquela estrutura ali, né, pública, ela já não mais representa, pelo contrário, ela acaba sendo uma agressão a todo o que se tem de entendimento hoje em relação à discriminação, em relação ao racismo, inclusive de questões religiosas, de crenças religiosas. E que esses personagens não deveriam mais estar ali porque não representam mais uma verdade que hoje nós temos. Nós sabemos, por exemplo, que a história ela tem tido muitas críticas, muitas revisões, muitas análises, o que é normal, porque à medida que vão elucidando os fatos e vão colocando luz em determinados episódios, naturalmente que surgem controvérsias. Por exemplo, o próprio descobrimento do Brasil, que todos nós, até então, e o nome já está dizendo, descobrimento do Brasil, ele foi tratado como uma coisa que foi os portugueses que chegaram, enfim, que descobriram, não havia nada aqui, né? Já uma evidência da desconsideração com os verdadeiros donos, nós tínhamos índios aqui. Mas voltando à questão das estátuas, elas merecem, logicamente, uma análise crítica, porque não adianta somente nós tirarmos da paisagem, porque o que tem escrito, o que tem sido mostrado em documentários, enfim, eles são suficientes para nós fazermos essa análise. Por outro lado, ainda falando questão de estátuas, especialmente aqui no país, que a gente tem conhecimento maior, tem tido uma leva muito grande de construções de novas estátuas. Há praticamente uma verdadeira gincana de um município para outro, quem constrói o maior, o mais alto, né? Enfim, claro, com a justificativa de que isso permita a captação de turistas, porque nesses espaços
geralmente são colocados toda uma infraestrutura de restaurante, lojas de souvenirs e assim por diante. O comércio, enfim, que é feito a partir da construção daquele monumento. Mas, ultimamente, também foi construído em São Miguel das Missões um monumento, né, uma estátua para Senair Maicá. Não sei se todos têm conhecimento, esse foi um artista da região das Missões, da rica, bonita e histórica região das Missões, e que em São Miguel das Missões ele viveu a maior parte do tempo. Um tempo curto, digamos assim. Ele morreu antes dos 50 anos, mas deixou um legado muito grande de defesa das nossas tradições, né, da nossa história, enfim. E que tem nas músicas, que ainda hoje elas são tocadas e ouvidas e admiradas, o seu maior legado de todo esse envolvimento, né? Como um exemplo, Balseiros do Rio Uruguai, que é uma música que comenta justamente uma situação daquela região lá. Mas o que em síntese nós podemos dizer? A questão das derrubadas das estátuas, ela está num outro contexto, né? Mas ela nos mostra que o tempo ele também se encarrega de modificar naturalmente o pensamento e inclusive as próprias homenagens. Quando nós falamos, e trouxe como exemplo a construção dessa estátua de Senair Maicá, lá em São Miguel das Missões, acho que neste momento há uma unanimidade desta homenagem. A gente viu as entrevistas, enfim, que não há contestação. Mas como se dará isso daqui a 200, 300 anos? Será que ele será visto da mesma maneira? Então é interrogação, mas isso é o cotidiano, isso é o tempo, isso é a vida. Boa tarde. E aqui no Rio Grande do Sul está tramitando uma medida estabelecendo a emissão de notas fiscais do uso das máquinas de cartão de crédito. Assunto extenso e que já demandou até encontro de empresários com o governo. Conversa para o repórter Gabriel Hag, que vai detalhar esse assunto. Oi, Gabriel, boa tarde. Oi, Daniel, muito boa tarde para ti, boa tarde para você que está em casa nos acompanhando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem o hábito de usar cartão de crédito, a maquininha, né, a maquininha do cartão, fazer compras e usar a maquininha? Pois então, tá rolando aí um assunto com relação ao uso dessas maquininhas, eles emitirem notas fiscais, ou seja, a cada vez que você passa o cartão na maquininha, tem que ter emissão de nota fiscal. E é sobre isso que a Associação Gaúcha de Varejo está pedindo adiamento, justamente para que o empresariado possa se programar e também entender melhor como é que vai funcionar isso. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o Sérgio Galbinski, ele que é presidente da Associação Gaúcha de Varejo. Sérgio, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. Começo te perguntando, é isso que eu falei, tá correto, né? Não falei bobagem. Essa normativa vem para a cada uso da maquininha do cartão de crédito ser emitida uma nota fiscal e é justamente isso que vocês estão pedindo adiamento, né? Sim, veja que hoje em dia as lojas têm mais de uma máquina, às vezes tem 3, 4 máquinas em cima do balcão, algumas máquinas até sem fio, né? São assim, wireless, usam um celular dentro. Então, a Receita Estadual emitiu uma regra que todas essas máquinas, os computadores das lojas vão ter que estar interligados com a máquina de emissor de cartão de crédito para, no mesmo momento em que você fechar uma compra, fechar a venda, passar o cartão, emitir a nota fiscal junto. É provável, né? A gente entende que isso aí o governo está fazendo para diminuir a sonegação. Mas para nós, para as lojas, é uma situação complicada, porque é necessário que seja trocado sistemas de computadores, é necessário que sejam comprados equipamentos diferentes, e é bem difícil essa instalação. Então nós pedimos para o governo do estado, através do secretário Ricardo Neves, veio numa reunião da AGV, nós pedimos para postergar a data, que já começou a valer, inclusive, para supermercados em 1º de abril. Nós pedimos para postergar e passar isso para mais adiante, até que a gente tenha tempo de se
encontrar sistemas, encontrar produtos com fornecedores que façam isso para todas as lojas. Veja que no Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente 200 mil lojas. Pois é, Sérgio, é isso que eu ia te perguntar. Isso vai trazer, com certeza, principalmente para os pequenos empresários, para os pequenos varejistas, vai trazer custo e também vai trazer algumas dificuldades justamente nessa busca até entender melhor para que tudo esteja funcionando, né? As maiores, as lojas grandes, elas já usam um sistema de computador que faz isso junto. Tu vai nos supermercados, já é assim. Mas as lojas pequenas não. Veja que muitos mercadinhos fazem entrega, quando alguém liga para o mercadinho perto de casa. Aí o cara diz, eu quero 1 quilo de banana, 2 quilos de sei lá o quê. E o cara põe numa cestinha e vai entregar com uma maquininha daquela sem fio. Aí o cliente vai lá, paga na maquininha e ele volta. Então, ele pode ter emitido antes a nota fiscal ou vai emitir depois, mas agora vai ter que ser no mesmo momento. Então, essas compras sem fio, elas vão ter que no futuro ser, inicialmente, a loja não vai poder fazer desse jeito, e vai existir, já existem alguns produtos que é uma máquina chamada Smart, é uma máquina de cartão de crédito, né, que vocês estão acostumados a imaginar sem fio, mas ela emite a nota fiscal também, junto, além de emitir o cartão de crédito. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que nos acostumar, vai ter que cadastrar todos os produtos dentro da maquininha, é uma coisa difícil, uma coisa que não é tão simples. Imagina um mercadinho cadastrando todos os produtos deles lá numa máquina pequenininha, não sei como é que se tecla, como é que se digita isso, tudo é novidade para nós. São diferenças, são coisas difíceis. Imagina também as farmácias que todo mundo pede, né? A teleentrega, que o cara traz a máquina de cartão de crédito, aquela máquina daquele jeito não vai mais funcionar, ela vai ter que emitir a nota fiscal junto. Sérgio, não seria mais interessante essa medida passar a valer após a reforma tributária? Porque vejamos que a reforma vai passar pelo Congresso. Digamos que já passe e aconteça essa medida, depois teria que atualizar tudo novamente, né? Pois é, a gente imagina que depois que vier a reforma tributária, as notas fiscais não vai ser mais um sistema estadual, vai ser um sistema nacional. Então vai ser diferente, a gente não sabe nem que regras vão ser. Foi um dos argumentos que a gente usou para falar com a Secretaria da Fazenda. Nós conseguimos uma prorrogação, eles emitiram um decreto novo, né? Então ficou assim, lojas, supermercados que vendem acima de 1.800.000, já é então para iniciar a usar esse sistema de emitir junto. Lojas em geral que no ano passado venderam acima de 720.000, 1º de julho nós conseguimos 1 mês de prorrogação. Acima de 360.000, no ano passado vendeu acima de 360.000, ficou para 1º de outubro. E as demais empresas para 1º de janeiro de 24. Algumas outras entidades já estão pedindo mais prorrogação para o governador. Nós esperamos que a gente consiga mais prorrogação e com a certeza de que vão aparecer produtos que resolvam essa questão, porque nas lojas normalmente nós temos sistemas que emitem a nota fiscal, tá? A nota fiscal ao consumidor, aquele cupom. E essas empresas elas têm que entrar em contato para fazer isso, para emitir o cartão de crédito no mesmo momento, elas têm que entrar em contato com empresas de cartão de crédito, de adquirência, elas têm que fazer protocolos de comunicação, elas têm que fazer homologação de todos os produtos, e alguns fornecedores já estão avisando os clientes que se eles começassem, alguns fornecedores de programa, se eles começassem a homologar de todos os clientes deles, eles talvez demorassem 5 meses, 6 meses para homologar de todos os clientes. Quer dizer que é uma coisa complicada, é uma coisa que não é fluida. É uma coisa que o governo do estado, tomara, entenda que está difícil e nos dê mais prazo. Mas a gente já está feliz que já conseguiu algum prazo a mais, já é muito bom. Pois é, como tu estavas explicando, não é algo do dia para a noite, né? As empresas, elas precisam entrar em contato com os fornecedores de cartão de crédito, enfim, com os desenvolvedores das maquininhas, para daí sim fazer a atualização, e é algo que demanda logística e demanda principalmente tempo, né? Tempo, e não é uma coisa que tu só compra, não é como se dissessem, vocês têm que comprar uma caneta nova ou uma coisa que custa R$2.000, tu compra e tem, tudo bem. É um sistema, às vezes tu tem que trocar o programa da loja.
Imagina que tu já está acostumado com um programa de estoque, que emite a nota fiscal, controle de estoque, que tu dá entrada nas notas. Aí o teu fornecedor diz, o meu programa não aceita isso aí, ou o meu programa não aceita esse adquirente. Aí tu tem que procurar outra empresa que faz aquele serviço, tu vai ter que trocar todo o sistema. É uma coisa complicada. E, além disso, as notícias vão aparecendo, né? O pessoal, os lojistas estão me avisando, olha, Sérgio, isso aí traz um custo adicional mensal entre 200 e às vezes mais reais por equipamento. Então também é mais um custo para nós, né? Um varejo que já vem de uma época combalida da pandemia, o varejo já está com problemas, é mais uma situação complicada para nós. E isso também se soma, tu estavas explicando agora há pouco desse sistema escalonado, né, que vocês conseguiram essa prorrogação para que a medida passe a valer e também de uma forma escalonada, né? Ou seja, os maiores começam a sentir primeiro esse impacto, né, os que têm mais lucro, mais renda, enfim, né, os que tributam mais para depois chegar nos pequenos varejos, né? Pois foi como a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu que quem vendeu no ano passado menos de 360 mil vai ficar só para o ano que vem. Isso já foi muito bom. Inclusive os mercadinhos, que eu imagino muito mercado que se encaixa nesse último, vai ser favorecido. Não só o varejo normal, que é lojas, como os supermercados muito pequenos vão ser favorecidos. Mas eu imagino que os produtos vão aparecer, que as empresas de cartão de crédito vão começar a oferecer esse modelo Smart que emite a nota fiscal junto e as coisas vão se facilitar. Mas fica ainda o recado para o governo do estado pensar em favorecer nós, né, favorecer o varejo e talvez no futuro prorrogar novamente. Sérgio, e deixa eu te fazer uma pergunta. Os pequenos varejos, principalmente porque nós estamos falando deles agora, os pequenos varejos estão preparados para essa mudança? O que vocês sentem enquanto associação? A gente sente que o pessoal não está nem sabendo que isso aconteceu. Começaram nos grupos de WhatsApp, eu comecei a avisar, o pessoal dizia, puxa, eu nem sabia. Na verdade, o governo do estado já prorrogou isso era para ter acontecido há mais tempo para trás. O governo do estado já prorrogou, e é uma coisa difícil de avisar as pessoas que isso é importante. Agora, tu imagina se tu não te atualiza com isso. É muito importante que a mídia fale também, como esse programa nós estamos falando sobre esse assunto, para levantar o assunto e as empresas entenderem que elas têm que se atualizar, buscar ajuda do seu contador, buscar ajuda do seu sindicato local de varejo, para procurar soluções para se acertar e estar em dia com isso, né? Porque senão as lojas podem ser multadas por não estar atualizado com essa questão. Eu imagino que o tipo de multa talvez até seja por emissão de nota fiscal que não foi emitida junto com o cartão de crédito. É bem complicado, é importante a gente avisar todo mundo que o pessoal comece a procurar os fornecedores do serviço, comece a pedir ajuda, vou repetir, ajuda do seu sindicato, ajuda do seu contador para resolver essa questão. Tá certo, Sérgio, eu te agradeço por nos trazer esses esclarecimentos tão importantes, né? E agora vamos aguardar e vamos continuar acompanhando para ver o que vai acontecendo. Mas de momento eu te agradeço e os microfones sempre abertos. Muito obrigado e que bom que a gente pode esclarecer essa situação para a população e para os varejistas em geral. Certo, Daniel, nós conversamos com o presidente da Associação Gaúcha do Varejo, o Sérgio Galbinski, para nos esclarecer. Você usa cartão de crédito, usa maquininha, você empresário, vai precisar também se atualizar sobre isso. Teve uma prorrogação, mas vamos seguir acompanhando. Daniel, de momento era isso, eu volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações importantes que têm a ver com essas transações comerciais do dia a dia, a compra no cartão de crédito, que hoje é uma forma muito prática, né? Quase todo mundo tem acesso a essa forma de pagamento que é predominante, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no país como um todo, né? E é importante que o governo, claro, desenvolva ferramentas para combater a sonegação. Ao mesmo tempo que tem empresários que talvez tentem fazer ali o seu melhor, tem aqueles que se aproveitam, por vezes, dessas brechas que vão sendo deixadas pelo poder público, né, pela legislação, para tirar vantagem, para não emitir a nota, para não precisar pagar o imposto. E aí, aquele que está trabalhando dentro da regra termina sendo onerado em detrimento do outro, que não emite a nota, que consegue cobrar menos pelo produto porque não está sendo tributado. E o prejuízo
nesse caso termina sendo para a sociedade como um todo. Então, fica aqui o alerta, né, para as empresas, para o varejo de Cachoeira do Sul. Tem aí tempo de prorrogação, tem uma prorrogação especialmente para alguma classificação, para algumas faixas de empreendimentos. É importante que o pessoal aí busque atualização sobre isso, né? Vamos ver agora recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Começando aqui pelo facebook.com/TV Cachoeira. O Edson Wise está comentando aqui sobre isso, né? Sobre a questão do problema da sonegação em relação ao uso do cartão de crédito, a falta de emissão de nota, né? De cupom fiscal. Suzana Hernandes está com a gente, mandando seu boa tarde. Obrigado, Suzana, pela companhia. A Diva Oliveira, a Tereza Lopes, nosso abraço a vocês, nosso carinho, nosso muito obrigado pelas mensagens. Agora nós vamos ver recadinhos que estão chegando por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Vamos aqui para a tela. Adriane Batista Guterres, de Cachoeira do Sul. Acho que isso é para acabar com os pequenos comércios e complicar a vida. Como ficam os pequenos, diz aqui a Adriane. Pois é, obrigado, Adriane, pela mensagem. Certamente, né, para os pequenos comerciantes é uma complicação, né, como o nosso entrevistado falou, porque vai exigir, quem sabe, um novo sistema, o cadastro dos produtos nesse sistema para poder emitir a nota devidamente, né? Quem mais? Iraci está com a gente de Cuiabá, no Mato Grosso. Tenho zumbido no ouvido há muitos anos, mas tenho pouca audição no ouvido esquerdo. O que fazer? Obrigado, Iraci, pela companhia com a gente, obrigado pelo seu relato, né? Primeiramente, tem que buscar o médico, buscar um fonoaudiólogo, especialmente, que é a especialidade aí profissional que pode te ajudar. Para quem não entendeu aqui a mensagem da nossa telespectadora, agora há pouco a gente exibiu uma reportagem falando sobre zumbido no ouvido. Se você de casa perdeu essa reportagem, essas informações tão úteis e parece ser um assunto assim, um tema que afeta muitas pessoas no nosso país, daqui a pouquinho em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, lá no nosso Instagram, você vai poder rever esse conteúdo. A Suzili Garcia também está participando com a gente. Quero saber quando vai voltar a ter ônibus no final de semana aqui na Ferreira, Aeroclube. A desculpa da TNSG é que não tem passageiro, mas engraçado que só não tem agora com esse governo e com essa linha de transporte, porque antes, quando era Pavanato, tinha. Então tá aqui a reclamação por falta de ônibus no fim de semana na Ferreira, no Aeroclube. Obrigado, nossa telespectadora, aqui pelo relato, pelo questionamento, e a gente destaca e reitera, portanto, esse apelo que certamente afeta a comunidade aí da região, né? Quem mais? Matheus Rigon também está com a gente, com a minha mãe, Miriam. Obrigado, Matheus, pela participação. Grande abraço para o Matheus, para a Miriam, que estão com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Temos aqui ainda mais um recadinho para mostrar. A participação da Ieda, de Cachoeira do Sul. Terneiros saem do pátio da antiga sede da SUC e andam na estrada, na volta da charqueada. Hoje um motoqueiro por pouco não se acidentou, pois o animal se atravessou na frente da moto. A esposa dele quase caiu da moto, isso está sendo frequente. Além disso, pessoas largaram cachorros que ficam de um lado para o outro na estrada. Cadê a fiscalização? Diz aqui a Ieda. Obrigado, Ieda, pela participação com a gente. É preciso, claro, que o poder público fiscalize e também tem aquela questão da posse responsável, né? Lembrando que quem larga um animal aí dessa maneira pode ser responsabilizado por um acidente ou, no caso dos animais domésticos, dos cães, simplesmente pelo abandono, né? Muito obrigado a você de casa pela interação, pelo tempo separado aí para mandar uma mensagem, para comentar também os conteúdos que estão no ar aqui no NT Sul. Gente amiga, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Você pode acessar facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!